Olá, combatentes, pronto para mais um combate? Você está no combate pela oração. Que a partir de hoje, quinta-feira, primeiro, nós vamos começar daqui a 15 dias. Hoje nós vamos falar da primeira estação, das 15 estações de Jesus. Primeira estação, mas antes de falar, eu quero para você, curta, comente, compartilhe, siga o canal e assista o máximo que você puder para nos ajudar. Amém? Irmãos, então, são 15 estações, nós começamos a Via Sacra agora, certo? E na primeira estação, nós vimos Jesus é condenado à morte, a minha, a sua. A nossa condenação, ele tomou para si. Veja que pecadores, pessoas imperfeitas, condenam à morte um homem perfeito. Tudo era... Quando Jesus chega e fala, eu vou sofrer, eu vou morrer. E quando Pedro diz, eu não vou deixar isso acontecer. Jesus o repreende. Porque ele fala, Satanás, a tua palavra não vem do céu, mas da carne. Então, a partir do momento da condenação de Jesus por pessoas imperfeitas, a condenação que se dá pela inveja, pelo poder. Eu pego um comparativo, uma analogia com a tentação no deserto, onde Satanás mostra, até mesmo na tentação do Éden, para Eva, a tentação que Satanás coloca ali é, se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Deus. Lá, na tentação do deserto, o demônio fala para Jesus, certo? Pula daqui de cima. Ou então, né, ele mostra, todos esses reinos são meus e eu te dou se você prestar culto. Mas não era bem esse, seria o outro, né? Pula daqui de cima se você é filho de Deus. Enfim, esses dois acontecimentos, nesse momento você vê a tentação do demônio com relação ao poder. Porque aquelas pessoas ficaram com ódio, com inveja de Jesus, por Jesus ser tão poderoso, amoroso, as sinagogas cada vez mais vazias e as ruas onde Jesus passava cada vez mais cheias. E eles, durante todo o ministério, o caminhar de Jesus, tentavam pegar Jesus pelas palavras e não conseguiam, para tentar condená-lo. Ou seja, esse é uma grande tentação que o demônio coloca em nossos corações. E para a Quaresma teremos que entender isso. O poder humano. Jesus, ele se humilhou até a morte de cruz. E o demônio coloca no coração das pessoas o poder, o engrandecer. Que nós tenhamos essa ciência e que nesse primeiro dia, nessa primeira estação, nessa Quaresma, nós tenhamos o desejo de humilhar, de reconhecer que não somos nada e que em Deus somos tudo, mas sem Deus somos nada. Então, a grande realidade, a grande verdade é que devemos buscar a Deus e devemos nos ajoelhar numa questão de humilhação perante Deus e dizer, Senhor, Tu és o meu tudo, sem Ti eu nada posso fazer. Esse é o grande mensagem que eu coloco no primeiro dia e na primeira estação.
Que essa pregação faça com que você, dentro da quaresma, dos 40 dias, mas que a gente possa ter isso tem que ser para a vida toda. Mas quando estamos em quaresma, eu estou trazendo essa primeira estação e pensando e meditando sobre a humilhação. Jesus, que é Deus, se humilhou. O demônio quer que você se engrandeça. Porque enquanto Jesus se humilhava cada vez mais, as pessoas como Caifás, aquelas pessoas que queriam condenar Jesus, eles se cresciam. Pôncio Pilatos chega para Jesus: olha, eu tenho poder para te prender, para te matar, para te soltar. Jesus, na humildade, olha para ele: poder nenhum teria se não fosse conferido pelo Pai do céu. Então, essa passagem de Jesus mostra que nós não temos poder nenhum. É o Pai do céu que confere, como Jesus disse, o poder a cada um. Que nos dá a capacidade de liderar, que nos dá a capacidade, que o poder não é um ato de engrandecimento, mas um ato de responsabilidade. Principalmente se nós formos ver o líder cristão, ele é o servo. O líder cristão é aquele que se coloca abaixo para servir as pessoas. Esse é o verdadeiro líder cristão. É o que coloca as pessoas acima dele. Porque nós não viemos para ser servido, mas nós viemos para servir. Então, nessa condenação de Jesus, pela inveja, pelo ódio que eles tiveram, para um homem que só fez o bem, que só amou, que nós tragamos para nós essa realidade e entendamos esse mistério na presença de Deus, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Ao contrário dessas pessoas que buscaram todas as formas de humilhação, e na nossa política nós estamos vendo formas e formas de humilhação, de poder, fazendo com que o poder, porque a grande verdade, o poder corrompe as pessoas. E nós estamos vendo no nosso meio a corrupção, a forma de se corromper que a política tem feito no coração das pessoas. Esse primeiro dia de quaresma eu digo para você: ora primeiramente por você, pela sua humildade, mas ora pelos governantes. Se eles têm um coração obscurecido, um coração... Então que Deus envie governantes capazes, cheios da graça de Deus. Ora pelo Brasil. Ora para que Deus coloque humildade em nossos corações, para que nós entendamos que somos todos iguais perante Deus. Abra teu coração. E diante do Senhor, essa é a primeira estação, e eu coloco essa primeira reflexão. Vamos viver uma quaresma juntos. E diante dessa situação eu coloco para você: viva isso. Certo? Agora, para encerrar, escreva aqui nos comentários o que você achou dessa primeira estação. Se realmente essa primeira estação tocou seu coração e trouxe a você hoje um desejo de mudança. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos deixando Deus agir nessa quaresma e que façamos uma quaresma conforme a graça que Deus quer que vivamos. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E obrigado você que ficou até agora, hein? Para trazer relevância ao nosso canal.